Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula é de resolução de exercícios sobre as medidas de temperatura. Primeira questão: qual aparelho utilizado para medir a temperatura? O aparelho utilizado para medir a temperatura, que a gente viu nas nossas aulas anteriores, é o termômetro. A gente pode ter vários tipos de termômetro. O termômetro para medir a temperatura corporal e o termômetro para medir a temperatura do ambiente, por exemplo. Também tem termômetro para medir a temperatura da água e assim por diante. Segunda questão: qual a escala de temperatura segundo o Sistema Internacional de Unidades? O Sistema Internacional de Unidades diz para a gente que a unidade de temperatura internacional é o Kelvin, que é a temperatura que deve ser utilizada em trabalhos internacionais, documentos internacionais e artigos científicos internacionais. A terceira questão: qual a escala de temperatura utilizada no Brasil? No Brasil, nós utilizamos a escala de temperatura Celsius. Nós medimos as temperaturas a partir de graus Celsius. Quarta questão: transforme as seguintes temperaturas para a escala Kelvin. No item A, nós temos 123 graus Celsius. No item B, nós temos 3 graus Celsius. E no item C, nós temos 80 graus Celsius. Vamos lá transformar para Kelvin. Então, no item A, nós temos 543, No item A, nós temos 123 graus Celsius e vamos transformar para Kelvin. Eu sei que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 123 graus Celsius, 123 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 396 graus Kelvin. Então, 123 graus Celsius é igual a 396 graus Kelvin. Agora, vamos para o item B. No item B, nós temos 3 graus Celsius. Eu sei que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 3 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 276 graus Kelvin. Então, 3 graus Celsius é igual a 276 graus Kelvin. Agora, o item C. No item C, nós temos 80 graus Celsius. A gente sabe que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 80 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 353 graus Kelvin. Então, 80 graus Celsius é igual a 353 graus Kelvin. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!